Substitua as expressões assinaladas por uma equivalente com o verbo dar seguido de preposição. Faça as alterações necessárias. Como é que te estás a relacionar com o teu novo chefe? Como é que te estás a dar com o teu novo chefe? Tentámos tudo e nada resultou. Tentámos tudo e não deu em nada. Esse produto não serve para soalhos de madeira. Esse produto não dá para soalhos de madeira. Não tenho feitio para ficar em casa sem fazer nada. Não dou para ficar em casa sem fazer nada. Roubaram a mala à senhora e as pessoas que estavam ao pé fingiram não ter reparado em nada. Roubaram a mala à senhora e as pessoas que estavam ao pé fingiram não ter dado por nada. Enquanto não descobrir a solução, não descanso. Enquanto não der com a solução, não descanso. Tens uma vista maravilhosa. A tua casa está situada em frente aos jardins do palácio. Tens uma vista maravilhosa. A tua casa dá para os jardins do palácio. Completa as seguintes frases com o verbo ficar seguido de preposição, contraindo-a com o artigo quando necessário. Portugal fica na zona mais ocidental da Europa. Como já não querias aquela bicicleta velha, arranjei-a e fiquei com ela. O António ficou de vir ter connosco à porta do cinema. Isto não fica por aqui. Amanhã quero voltar a este assunto. Se não houver consenso, a votação fica para amanhã. Chegámos tão cansados que não tive coragem de arrumar nada. As malas ficaram por desfazer. Ninguém responde, o que é muito estranho, pois eles tinham dito que ficavam em casa. O anel da minha avó ficou para mim. Substitua as expressões assinaladas por uma equivalente com o verbo passar seguido de preposição. Faça as alterações necessárias. Está tanta gente ali na esquina. O que é que terá acontecido? O que se terá passado naquela esquina? Finalmente foi promovido a chefe de secção. Finalmente passou a chefe de secção. Todos os alunos com uma disciplina em atraso transitarão automaticamente para o ano seguinte. Todos os alunos com uma disciplina em atraso passarão automaticamente para o ano seguinte. Se já tivesses mudado os sofás para a parede do fundo, ganhavas mais espaço. Se já tivesses passado os sofás para a parede do fundo, ganhavas mais espaço. Sei que é por timidez, mas tens de cumprimentar as pessoas, senão pareces mal educada. Sei que é por timidez, mas tens de cumprimentar as pessoas, senão passas por mal educada. Complete com uma preposição correta, contraindo-a com o artigo sempre que necessário. O rio Limpopo passa em Maputo. Toda a gente se dá bem com ele. É uma pessoa extraordinária. Isto fica em Maputo. Não consegui dar com a solução do problema. Já passa da hora de fechar. Fiquei de me encontrar com eles. Podes ficar com as fotografias. Gosta de mostrar que tem dinheiro. Não passa de um novo rico. A janela do meu quarto dá para o quintal. É impossível não terem ouvido o barulho. Com certeza fingiram não ter dado por nada. Hoje ficamos por aqui. Não se dão um com o outro. Eu sempre disse que ele não dava para professor, não tem paciência nenhuma. Isso passou-se no dia 1º de dezembro de 1640. Com esses óculos até passas por professora. Foi difícil dar com o restaurante. A campanha foi um fiasco, não deu em nada. Já passa do meio-dia e a operação ainda não terminou. Quem é que ficou com o meu dicionário? Amanhã vou de férias. Hoje fico no escritório até mais tarde, para que não fique nada por fazer. Unidade 31. Dar, ficar e passar seguidos de preposição. Dar. Dar com descobrir, encontrar. Dar-se com relacionar-se com tolerar. Dar em tornar-se, resultar. Dar para estar situado de frente. Servir para. Ter vocação para. Dar por aperceber-se de repararem. Vai ser difícil dar com a casa deles. Não conheço bem a zona. Os dois não se dão um com o outro. Têm feitios completamente diferentes. Ultimamente não se pode acreditar no que ele diz, deu em mentiroso. As traseiras do escritório dão para o parque de estacionamento. Essa caneta não dá para escrever neste tipo de papel. Só de ver sangue fico mal disposto. Não dou para médico, com certeza. Liguei a luz e o rádio e não deste por nada. Continuaste a dormir. Ficar. Ficar com guardar. Ficar de comprometer-se a combinar. Ficar em permanecer. Estar situado.
Ficar para adiar, ser marcado para. Ser doado. Ficar por não concretizar, não realizar. Acabar. Alguém ficou com a minha caneta. Não a encontro em lado nenhum. Ficaram de me vir buscar às 19 horas. São 19h30 e ainda ninguém apareceu. Hoje fico em casa, estou cansadíssimo. A nossa casa de férias fica no Alentejo, perto de Beja. Lamentamos informar, mas a sessão de autógrafos ficará para amanhã à noite. O colar de diamantes ficou para a filha mais velha. Saí de casa à pressa e ficou tudo por fazer. Achava melhor ficarmos por aqui. Amanhã continuamos. Passar. Passar a alterar-se, sofrer alteração. Ser promovido. Passar de ir além, ultrapassar. Passar de a mudar de situação ou condição. Passar-se em acontecer, ocorrer. Passar por parecer, dar ideia de. Ir via. Passar para mudar de lugar, transitar. Não passar de ser apenas a não ser mais do que. Depois do problema resolvido, passou a ser outra pessoa. Com essa especialização, podes passar a enfermeira-chefe. O médico já devia ter chegado. Já passa das 15 horas. Com os conhecimentos que tem, rapidamente passará de assistente a professor. Passa-se qualquer coisa de estranho naquela casa. O que é que se passa? Da maneira como fala até passa por médico. Quando passares por Lisboa, vem visitar-nos. Passa os dicionários para a prateleira de baixo. Ficam mais à mão. Não se pode acreditar nele. Ele não passa de um mentiroso. Unidade 32, derivados de fazer, pedir, ver e vir. Os verbos fazer, pedir, ver e vir são irregulares e, como tal, os seus derivados seguem o mesmo modelo de conjugação. Fazer. Desfazer, desmanchar, dissolver. Prefazer, preencher o número de. Rarefeito-se, tornar-se menos denso, dilatar-se. Refazer, fazer novamente, reconstruir. Refazer-se, restabelecer-se. Satisfazer, agradar a, ser suficiente. Pedir. Desimpedir, tirar ou remover o impedimento, desobstruir. Despedir, dispensar os serviços de alguém. Despedir-se, dizer adeus. Expedir, enviar, mandar. Impedir, não permitir, interromper, obstruir. Ver. Prever, supor, calcular, profetizar. Rever, ver novamente, examinar com cuidado. Vir. Advir, resultar. Convir, ser útil, proveitoso. Intervir, interferir. Provir, descender. Complete com a forma correta dos verbos derivados de. Fazer. Ainda não se refez do susto que apanhou. Coitado. Nem consegue falar. As crianças estiveram a brincar nos quartos e desfizeram as camas todas. O gás rarefaz-se na atmosfera. Acho melhor tu refazeres a introdução da carta. Não está muito explícita. Esse comprimido tem de ser desfeito em meio copo de água. Quando era pequeno, qualquer brinquedo o satisfazia. Ora, deixa cá ver. Tudo junto prefaz a quantia de 47,25 €. Depois do incêndio, tiveram de refazer completamente a fachada do edifício. Ele é muito exigente, não há nada que o satisfaça. Quando regresso de viagem, o que mais me custa é desfazer as malas. Pedir. Na totalidade, já despediram 3.000 trabalhadores. Há mais de 5 minutos que estou a tentar ligar-lhe, mas o telefone continua impedido. Depois do temporal, as estradas ficaram intransitáveis. Os bombeiros precisaram da ajuda de todos para desimpedir as vias. A encomenda foi expedida ontem. Só deve chegar ao destinatário daqui a 3 dias. Está um carro avariado no meio da rua, impedindo a circulação normal do trânsito. Os regulamentos impedem a caça em certas épocas do ano. Vá, meninos, despeçam-se das pessoas que temos de ir embora. Ver. Como já se previa, o espetáculo foi excelente. Gostamos muito de vos rever. Têm de vir cá a casa mais vezes. Na semana passada, nós revimos os tempos simples do conjuntivo. Ninguém previa que isso pudesse acontecer. As provas foram revistas por uma outra equipa da polícia forense, tendo-se chegado à mesma conclusão. Como as coisas estão, não prevejo nada de bom nos próximos tempos. Vir.
Pode agendar a reunião para a hora que melhor lhe convier, estou totalmente disponível. Mesmo provindo de uma família abastada, leva uma vida muito modesta. Não intervenhas na discussão. Deixa-os gritar e desabafar. Hoje convém-me sair mais cedo. Tenho uma consulta médica às 6. Muitos espectadores intervieram no debate televisivo de ontem, via telefone. Se não for operado já, poderão daí advir graves consequências. Unidade 33, derivados de pôr e ter. Os verbos pôr e ter são irregulares e, como tal, os seus derivados seguem o mesmo modelo de conjugação. Pôr. Compor, escrever verso ou música, ajustar, arranjar. Compor-se, ser formado de constar. Depor, prestar declarações, a depoimento. Dispor, pôr em ordem, arrumar. Dispor-se, ter resolvido, estar disposto a. Expor, apresentar, fazer exposição de. Expor-se, mostrar-se. Impor, estabelecer. Impor-se, fazer-se respeitar. Opor-se, ser contrário. Propor, sugerir. Propor-se, oferecer-se. Repor, restituir, reembolsar, suprir, faltas. Supor, presumir, imaginar. Transpor, passar além ou por cima de. O verbo pôr tem acento circunflexo no infinitivo impessoal e na primeira e terceira pessoas do singular do infinitivo pessoal por ser uma palavra homógrafa da preposição por. O mesmo não se verifica com os seus derivados, não sendo, pois, acentuados nas formas terminadas em OR. Ter. Abster-se, deixar de intervir. Conter, incluir. Conter-se, reprimir-se. Deter, prender, ficar, ter em prisão. Deter-se, demorar-se. Entreter-se, divertir-se, distrair-se, ocupar-se por distração. Manter, sustentar, conservar. Obter, conseguir. Reter, demorar, não deixar sair, passar. Suster, prender, segurar, para que não caia. Nos derivados de ter, o e da segunda e terceira pessoas do singular do presente do indicativo e da segunda pessoa do singular do imperativo levam acento agudo, ver regras da acentuação gráfica, unidade 42. Por. Eu nunca supus que isso pudesse acontecer. Não houve votos contra, o que quer dizer que ninguém se opôs. Já pensaste como é que vais dispor a mobília na sala? Como raramente ajudo na cozinha, hoje dispus-me a fazer o jantar. Camões compôs sonetos lindíssimos. Há pouco não havia leite nas prateleiras do supermercado, espero que já tenham reposto o estoque. Ainda não houve um atleta que transpusesse a barreira dos 2,5 metros no salto em altura. Compõe a tua gravata. O nó não está centrado. Os trabalhos feitos pelas crianças da primária estão expostos no pavilhão. Vemo-la constantemente na televisão e em locais públicos. Acho que se expõe demasiado. Se o professor se impusesse mais nas aulas, não teria problemas de indisciplina. Tiveram de evacuar a sala. Nem o juiz conseguiu impor a ordem. Foram várias as testemunhas que depuseram a favor do réu. Eu supunha que fôssemos todos jantar fora. Creio que eles já repuseram o dinheiro que tinham levado. Já expus o problema à comissão e agora estou à espera de uma resposta. A obra completa compõe-se de 12 volumes. Suponho que vocês já se conhecem, ou estou enganado? Ter. Ficaram na estrada mais de 3 horas por causa da neve, ficaram retidos. Em vez de sair com os amigos, o Rui entreteve-se em casa a jogar PSP. Nem voto contra, nem a favor, abstenho-me. Apesar de ter sido atacado por toda a gente, manteve sempre a mesma postura calma. Depois de ter visto tamanha injustiça, eu não me contive e disse-lhes tudo sem papas na língua. Estás com soluços. Então sustém a respiração durante 15 segundos. Com o pouco que ela ganhava, não sei como é que ela mantinha aquele nível de vida. Nos Jogos Olímpicos de Pequim, Portugal obteve 2 medalhas, atletismo e triatlo. Os 3 livros contêm todas as estruturas gramaticais da língua. Os traficantes foram detidos na fronteira de Vilar Formoso. Aquela criança entretém-se com qualquer brinquedo, não dá trabalho nenhum. Ela entreteve-se a ver montras e chegou atrasada ao encontro. Unidade 34. Ir e vir como verbos auxiliares, perifrásticas. Ir mais infinitivo. No presente do indicativo. Indica intenção firme de realização da ação ou certeza de que ela vai ser realizada no futuro próximo. O primeiro-ministro vai falar logo à noite na televisão.
Assim que chegar a casa, vou telefonar à Rita. No imperfeito do indicativo. Exprime o discurso indireto da situação acima indicada. O João disse que ia telefonar à Rita quando chegasse a casa. Indica a intenção de realização da ação, cuja execução é, no entanto, posta em dúvida. Vai já sair? Sim, eu ia almoçar, mas se precisar de mim, posso ir mais tarde. No pretérito perfeito simples do indicativo. Indica que a ação anteriormente planeada já foi realizada. Já fui comprar os bilhetes para o concerto. Indica movimento já iniciado em direção a determinado fim, exprimindo intenção de realização da ação. A Rita saiu, foi buscar o filho à escola. Ir mais gerúndio. No presente do indicativo. Indica o aspecto durativo de uma ação a iniciar ou a decorrer. Vai andando, que eu já lá vou ter. Enquanto as lojas não abrem, vou vendo as montras. No pretérito perfeito simples do indicativo. Indica o aspecto durativo de uma ação passada. Enquanto não chegavas, fui fazendo o jantar. No imperfeito do indicativo. Indica a realização gradual de uma ação passada, realçando que esta se desenvolveu a pouco e pouco ou por etapas sucessivas. As notícias iam chegando ao longo do dia. Indica uma ação cuja realização esteve iminente, mas não se concretizou. O pavimento está muito escorregadio, já ia caindo por 2 vezes. Ir e vir mais infinitivo precedido da preposição a. Ir a mais infinitivo. Indica que a ação foi apenas iniciada. Eles já vão a sair, estão aí dentro de 10 minutos. Ela ia a entrar no carro quando a chamaram. Vir a mais infinitivo. Indica o resultado final da ação. Como era de prever, ele veio a ser reeleito presidente. Mais cedo ou mais tarde, tudo se vem a descobrir. Talvez ainda venhas a ter problemas por seres tão frontal. Complete com o verbo ir na forma correta seguido de infinitivo. Eles não devem demorar. Foram tomar um café. Acho que não vou deixar fugir esta oportunidade. Vou desligar o telefone. Quero ter a certeza de que ninguém nos vai interromper. O senhor Moreira já vem aí. Foi só levantar dinheiro ao banco. Por que é que não estavas em casa? Fui fazer compras. Está pronta, D. Amélia? Ia só enviar este e-mail, mas pode ficar para amanhã. Ele sempre afirmou que um dia ia ganhar a lotaria. E esse dia chegou. Sabiam que iam encontrar dificuldades, mas mesmo assim não desistiram. Complete com o verbo ir na forma correta seguido de gerúndio do verbo entre parênteses. Se quiseres, eu vou preparando a salada enquanto pões a mesa. Vai descendo. Estou quase pronto. À medida que o senhor Nunes vai ficando mais velho, vai perdendo a memória. Hoje já não se recorda de muitos dos colegas. O que é que te aconteceu? Estás branco. Ia tendo um acidente. Quase que ia atropelando um velhote, mas felizmente consegui desviar-me a tempo. Que grande queda! Tu ias partindo a cabeça. Ele era um atleta com muita garra. À medida que se ia aproximando da meta, ia ganhando forças e acabava por vencer. O miúdo ia caindo, mas o pai agarrou-o a tempo. Como nunca mais vinhas, fui adiantando o trabalho para não nos atrasarmos. Complete com a forma correta dos verbos ir e vir seguidos de infinitivo precedido da preposição a. Foi só no fim de semana passado que eu vim a saber de toda a história. Finalmente desvendámos o mistério. Viemos a descobrir a solução meramente por acaso. Eu ia a subir as escadas quando ouvi o telefone tocar. Então, vocês não vêm? Íamos a sair, mas a mãe chamou-nos. Encontraste a tua carteira? Felizmente sim. Vim encontrar a carteira num dos meus casacos. Ontem, quando nós íamos a chegar a casa, vimos-te a passar. Se jogarem sempre tão bem como hoje, talvez venham a ganhar o campeonato. Já ia a fechar a porta quando me lembrei que não tinha trazido o telemóvel. Unidade 35. Se pronome, apassivante, conjunção. Pronome. É a forma da terceira pessoa singular e plural, feminino e masculino, do pronome. Reflexo indica que a ação referida pelo verbo recai em quem a pratica, isto é, sobre o sujeito. O avô senta-se sempre nesse cadeirão. É dele, mais ninguém se senta lá. A Joana cortou-se com a faca quando estava a descascar batatas.
Todos os espectadores se levantaram para aplaudirem os atores. Recíproco indica que a ação referida pelo verbo é mútua entre duas ou mais pessoas. O João e o Nuno não se viam há imenso tempo. Encontraram-se ontem por acaso e abraçaram-se. As crianças dão-se muito bem umas com as outras. Indefinido usa-se quando o sujeito é indeterminado, desconhecido ou irrelevante para a informação contida na frase, tem valor de alguém ou as pessoas em geral, e o verbo intransitivo está sempre no singular. Aqui trabalha-se, não se brinca. Aqui está-se bem. A passivante dá valor passivo a frases cuja forma verbal, sempre na terceira pessoa, está na voz ativa e cujo agente da ação é indeterminado. O verbo concorda em número singular ou plural com a expressão nominal, sujeito da oração passiva, que se coloca sempre depois deste. Alugam-se quartos. Igual quartos são alugados. Fala-se inglês. Igual inglês é falado. Agente da ação indeterminado, sujeito no plural, forma verbal na terceira pessoa do plural. Agente da ação indeterminado, sujeito no singular, forma verbal na terceira pessoa do singular. Conjunção. Introduz uma oração subordinativa. Integrante completa o sentido da oração principal, desempenhando em relação a esta a função de complemento direto, podendo ser, ao mesmo tempo, interrogativa indireta. Uma vez que refere factos reais, a forma verbal está no modo indicativo. Não sei se posso ir contigo ao cinema. Ele perguntou-me se eu tinha visto o Pedro. Condicional indica uma condição, exprime uma hipótese relativamente ao enunciado da oração principal. Neste caso, e uma vez que se refere a factos eventuais, hipotéticos, a forma verbal está no modo conjuntivo. Vou contigo ao cinema, se puder. Se tivesse dinheiro, trocava de carro. Transforma as seguintes frases de modo a usar o sim definido. As pessoas dizem que este inverno vai ser muito chuvoso. Diz-se que este inverno vai ser muito chuvoso. As pessoas esperam que a greve dos transportes termine rapidamente. Espera-se que a greve dos transportes termine rapidamente. Em África, infelizmente, ainda muita gente morre de fome. Em África, infelizmente, ainda se morre de fome. Finalmente, as pessoas souberam a verdade. Finalmente, soube-se a verdade. As pessoas pensam que ele enriqueceu com negócios ilegais. Pensa-se que ele enriqueceu com negócios ilegais. Transforma as seguintes frases de modo a usar o se passivante. Felizmente, nem todos pensam como tu. No final da reunião, tiram-se as conclusões. Afinal, ela não veio à inauguração. Lava-se e engoma-se roupa. É uma pena viverem tão longe. Alugam-se bicicletas. O tempo está péssimo. Aceitam-se encomendas para o Natal. As passagens aéreas são muito caras. Admitem-se empregados. Transforma a primeira frase de modo a usar o se condicional. Felizmente, nem todos pensam como tu. Se todos pensassem como tu, ainda vivíamos na Idade Média. Afinal, ela não veio à inauguração. Se ela tivesse vindo à inauguração, teria gostado com certeza. É uma pena viverem tão longe. Se não vivessem tão longe, víamos-nos mais vezes. O tempo está péssimo. Se o tempo estivesse bom, podíamos ir sair. As passagens aéreas são muito caras. Se as passagens aéreas não fossem tão caras, íamos visitar os tios a Luanda. Passe para o discurso indireto às seguintes frases, fazendo as transformações necessárias. Alguém ficou com dúvidas, quis saber o professor. O professor quis saber se alguém tinha ficado com dúvidas. Se tiver tempo, ainda passo por tua casa, disse o Jorge. O Jorge disse à irmã que se tivesse tempo, ainda passava por casa dela. Uma caneta que me empreste? Perguntou o homem. O homem perguntou-me se eu tinha uma caneta que lhe emprestasse. Posso sair mais cedo? Perguntou a Rita. A Rita perguntou ao chefe se podia sair mais cedo. Se puder sair mais cedo, vou com vocês ao cinema, disse a Rita. A Rita disse-nos que se pudesse sair mais cedo, ia conosco ao cinema. Completa as frases com a forma correta dos verbos dados, usando o pronome pessoal se. O Miguel e o Rui encontraram-se no fim de semana passado em minha casa. Há anos que não se viam. Hoje de manhã, enquanto o António se barbeava, cortou-se no queixo com a lâmina. Infelizmente, os meus 2 filhos dão-se como cão e gato. A minha mulher levanta-se todos os dias às 6 da manhã, é que gosta de se arranjar sem pressas. Em tempos, eles zangaram-se.
Agora que trabalham os dois no mesmo departamento, continuam a não se falar. Unidade 36. Frases enfáticas, expressões de realce. Além da entoação com que a frase poderá ser dita ou deverá ser lida, pode-se recorrer a certas expressões ou palavras para enfatizar toda ou parte da mensagem. Estas expressões ou palavras podem ser retiradas da frase sem lhe alterar o sentido, uma vez que servem apenas para tornar a mensagem mais expressiva e viva, ao dar realce a determinados elementos, traduzindo assim os sentimentos ou a opinião do emissor. É que A e que B enfatizam, essencialmente, os elementos que os precedem. A. Como é que te chamas? A que horas é que acabam as aulas? Pergunta-lhe porque é que ele chega sempre atrasado. Então tu é que és o novo diretor. Parabéns. B. Há horas que anda à sua procura. Quase que não te conhecia, com essa barba. A expressão é que usa-se com muita frequência nas frases interrogativas. Ser A e ser que B enfatizam o elemento da frase que está à sua direita, A, ou que está no meio, B fica sempre na terceira pessoa do singular e no mesmo tempo do verbo que o precede. A. Vocês não querem presente do indicativo. É a terceira pessoa do singular. Do presente do IND trabalhar. Elemento a que se está a dar ênfase. Eu gostava imperfeito do indicativo era a terceira pessoa do singular. Do imperfeito do IND de visitar o Japão. Elemento a que se está a dar ênfase. B. Foi aqui que nos conhecemos. Era numa ilha das Caraíbas que eu queria passar férias. É contigo que eu quero falar. Cá e lá. Enfatizam o sujeito da frase, cá põe em realce formas da primeira pessoa e lá, formas da segunda e terceira pessoas. Eu cá vou ao cinema logo à noite. Tu lá sabes o que vais fazer. Eles lá acabaram por se entender. Pronome pessoal complemento circunstancial precedido da preposição a. Enfatiza o pronome pessoal complemento direto ou indireto, isto é, a S pessoa S a que estes pronomes se referem. O pai emprestou-me o carro, a mim. A ti não te dou nada porque não mereces. Convidaram-no a ele para treinador da equipa. Saiu-lhe a ela o primeiro prémio do sorteio. Que sorte! Assim vão contactá-lo amanhã, senhor. Silva. Talvez ele vos diga a vocês a verdade. Usando o verbo ser, enfatiza as seguintes frases como no exemplo. Decidi ir diretamente ao chefe expor o problema. Decidi foi ir diretamente ao chefe expor o problema. Não queres fazer nada. Tu não queres é fazer nada. Gostava que pudessem vir. Eu gostava era que pudessem vir. Ela só pensa em divertir-se. Ela só pensa em divertir-se. Venderam-te uma imitação. Venderam-te foi uma imitação. Convinha que estivessem todos presentes. Convinha era que estivessem todos presentes. Encaixa as partículas de realce cá e lá nas seguintes frases. Eu preferia ir ao cinema. E tu? Eu cá preferia ir ao cinema. E tu? Vocês devem saber o que estão a fazer. Vocês lá devem saber o que estão a fazer. Ela voltou a cometer o mesmo erro. Ela lá voltou a cometer o mesmo erro. Conseguiste vender o carro por um bom preço. Tu lá conseguiste vender o carro por um bom preço. Eu vou ficar a tomar conta das crianças. Eu cá vou ficar a tomar conta das crianças. Depois de esperarem horas, conseguiram uma boleia. Eles lá conseguiram uma boleia depois de esperarem horas. Faça de novo as frases, usando a preposição a seguida do pronome pessoal complemento circunstancial. Pagaram-me todas as despesas da viagem. A mim, pagaram-me todas as despesas da viagem. Ainda lhe ficou a dever muito dinheiro. Coitado do João. A ele ficou-lhe a dever muito dinheiro. Coitado do João. Ninguém nos avisou da reunião. A nós, ninguém nos avisou da reunião. De certeza que o vão eleger para o próximo mandato. A ele, de certeza que o vão eleger para o próximo mandato. Chamaram-na pelo intercomunicador, D. Teresa. Não ouviu. Chamaram-na a si pelo intercomunicador, D. Teresa. Não ouviu. Não te empresto mais nenhum livro. A ti, não te empresto mais nenhum livro. Usa a expressão de realce ser. Que nas seguintes frases. A maior parte dos portugueses faz férias no Algarve.
É no Algarve que a maior parte dos portugueses faz férias. Os melhores anos da minha juventude, passei-os na escola. Foi na escola que passei os melhores anos da minha juventude. Iam sempre ao cinema à sexta-feira à noite. Era à sexta-feira à noite que iam sempre ao cinema. De manhã e ao final da tarde há sempre muito trânsito. É de manhã e ao final da tarde que há sempre muito trânsito. Queria ouvir primeiro a vossa opinião sobre este assunto. É a vossa opinião sobre este assunto que queria ouvir primeiro. Ela gosta de desabafar comigo. É comigo que ela gosta de desabafar. Unidade 37. Relação semântica, fonética e gráfica entre palavras. Relação semântica entre as palavras. Sinonímia. Palavras sinônimas são palavras que têm um significado idêntico, ou muito semelhante, ou seja, que se podem substituir na mesma frase, sem lhe alterar o sentido. Que dia lindo! Que dia bonito! O João vive em Lisboa. O João mora em Lisboa. Antonímia. Palavras antônimas são palavras que têm significados opostos, ou seja, que ao serem substituídas numa frase, esta fica com o sentido contrário. Está muito calor nesta sala. Está muito frio nesta sala. Ele mora perto da escola. Ele mora longe da escola. Relação fonética e gráfica entre as palavras. Homonímia. Palavras homónimas são palavras com pronúncia e grafia igual, isto é, que se pronunciam e escrevem da mesma maneira, mas com significado diferente. Homofonia. Antigamente, a comunicação entre os povos era bastante complicada. Atualmente, na era das telecomunicações, tudo está facilitado. Era, verbo ser, versos. Era, época. Palavras homófonas são palavras com pronúncia igual, mas com grafia e significado diferentes. Homografia. Gosto muito de bolo de noz. E nós também. Nós, fruto seco, versos. Nós, pronome pessoal. Palavras homógrafas são palavras com grafia igual, mas com pronúncia e significado diferentes. A roupa já está seca. Agora é só engomar. Moçambique é um país castigado pela seca. Seca é o igual enxuta versus. Seca é o igual falta de chuva. A acentuação gráfica não é considerada, ou seja, por verbo e por preposição, são palavras homógrafas. Paronímia. Palavras parónimas são palavras com significado diferente, mas com grafia e, essencialmente, pronúncia muito parecidas, o que, por vezes, pode dar origem à confusão. Encontrei hoje o João e ele mandou cumprimentos para si, mãe. A sala tem 3,5 metros de comprimento. Comprimento, saudação, versos. Comprimento, medida. Palavras homónimas. Para cada palavra dada, construa 2 frases de modo a explicitar os seus diferentes sentidos. Canto chilrear, som dos pássaros versos. Ângulo reentrante. De manhã ouço o canto dos pássaros. O móvel do canto é muito antigo. Era época versos. Verbo ser. Quando era pequeno, gostava muito de brincar. Hoje em dia, vivemos na era da informática. Fumo substância que sai ao queimar algo versus. Verbo fumar. Aquela chaminé está a deitar muito fumo. Eu não fumo há mais de 10 anos. Eu sou saudável porque não fumo. Rio, curso de água versus. Verbo rir. Lisboa é banhada pelo rio Tejo. Sempre que rio muito, parece que estou a chorar. São saudável versus. Verbo ser. Eu sou saudável porque não fumo. Beber muito não é um hábito são. Os meus alunos são todos muito simpáticos. Vaga onda do mar versus. Espaço livre. Uma vaga gigantesca arrasou a pequena aldeia. Senta-te ali. A cadeira está vaga. Palavras homófonas. Completa as frases com uma palavra adequada e explicita a diferença entre ambas, como no exemplo. Aço liga de metal. Aço forma do verbo assar. Para segurar esse quadro tão pesado é melhor um prego de aço. Assa mais sardinhas para quem quiser. Acento sinal de acentuação. Acento lugar para sentar. Ainda não percebi o uso do acento circunflexo. Limpa o acento. Está molhado. Há preposição a mais artigo definido a. Há verbo haver, expressão de tempo. A interjeição.
Nesta época há sempre muita gente na rua. Estou à espera do autocarro há meia hora. Ah! Não me diga. Concerto, reparação, arranjo. Concerto, espetáculo musical, harmonia, acordo. A máquina já não tem concerto. O concerto da Marisa foi um êxito. Houve, verbo ouvir. Terceira peça. Singular. Prés. IND, imperativo informal. Houve, verbo haver. Ouve bem o que te digo. Não volto a repetir. Neste último verão houve muitos incêndios. Cozer, cozinhar em água a ferver. Cozer, costurar. Podes pôr os legumes a cozer. Preciso de linha castanha para cozer o botão. Eminente, destacado, notável. Iminente, prestes a acontecer, em risco certo, para breve. Destacou-se como uma figura eminente no campo científico. Já evacuaram o prédio porque o desmoronamento está iminente. Elegível que pode ser eleito. Elegível que não se consegue ler. Por só agora ter entrado para o partido, não é elegível para esse cargo. Não consigo decifrar a receita. A letra é completamente ilegível. Ruído comido, esburacado. Ruído, barulho, som desagradável. O meu casaco preferido foi ruído pelas traças. Que ruído tão estranho. De onde virá? Traz, verbo trazer, terceira peça. Singular. Prés. IND. Traz, preposição. Quem é que traz as bebidas? Importa-se de chegar o carro um pouco para trás. Tensão, ter, intenção. Tensão, nervosismo, stress. Se não tiver muito trabalho e sair mais cedo, faço tensão de ir com vocês ao cinema. Antes do início do jogo, havia grande tensão entre os adeptos das duas equipas. Palavras homógrafas. Faça frases com os seguintes pares de palavras, de modo a ilustrar os seus diferentes sentidos. A cor, de cor. A minha cor preferida é o azul. Ele estudou tanto que sabe a matéria de cor. Habito, o hábito. Eu gosto muito da zona onde habito. Eu não tenho o hábito de me deitar cedo. Pode. O senhor não pode estacionar aqui o carro. Ela ontem não pôde vir trabalhar porque esteve doente. Secretaria, secretária. Já entreguei os documentos na secretaria. A secretária passou a chamada ao diretor. Construa frases com os seguintes pares de palavras de modo a exemplificar os seus diferentes significados. Cerca, nome, cerca, verbo. A cerca do jardim precisa de ser arranjada. O Atlântico cerca a Madeira. Cópia, copia. Preciso de uma cópia deste documento. Ele copia sempre nos exames porque estuda pouco. Governo, o governo. O governo decretou novos impostos. Eu governo a minha vida o melhor que posso. Por repor. Paguei 3 euros por 1 quilo de peras. Estão caras. Vou pôr a mesa para o jantar. Sábia, sabia. Marie Curie foi uma sábia. Descobriu os raios X. Eu sabia que ias gostar dessa prenda. Palavras parónimas. Construa frases com os seguintes pares de palavras de modo a ilustrar os seus significados. Crer, crer. Temos de crer em qualquer coisa, ter fé. Ela pode não querer que se fale sobre esse assunto. Eu quero muito ir àquele concerto. Cumprimento, cumprimento. O chefe fez-nos um grande cumprimento. Esta mesa tem 2 metros de comprimento. Invasão, invasão. A leitura é uma excelente forma de evasão. A invasão da Europa era um dos objetivos de Napoleão. Previdente, providente. Uma pessoa previdente protege-se contra o roubo. Ela é muito providente, tem sempre o que precisa. Prefeito, prefeito. O prefeito de Brasília já cumpriu 2 mandatos. O trabalho está perfeito. Sinônimos. Qual das 4 hipóteses é que tem o significado mais próximo da palavra destacada? Apesar de já estar na casa dos 40, continua com ótimo aspecto. Apesar de já estar na casa dos 40, continua com ótimo ar. Talvez por ser tímida é que não gosta de falar em público. Talvez por ser envergonhada é que não gosta de falar em público. O espetáculo de ontem foi simplesmente sensacional. O espetáculo de ontem foi simplesmente estupendo. Nunca o ouvi falar de uma maneira tão carinhosa.
Habitualmente é uma pessoa muito ríspida. Nunca ouvi falar de uma maneira tão afetuosa. Habitualmente é uma pessoa muito ríspida. A sua pretensão era vir a ser médico cardiologista. A sua ambição era vir a ser médico cardiologista. Antônimos. Qual o contrário das palavras, expressão assinaladas? Não achas que a comida está muito salgada? Não achas que a comida está muito insossa? A seleção nacional jogou claramente à defesa. A seleção nacional jogou claramente ao ataque. Tragam as malas e os sacos para baixo. Tragam as malas e os sacos para cima. O vestido que me emprestaste para o casamento está muito largo. O vestido que me emprestaste para o casamento está muito apertado. A manifestação está prevista para o fim da tarde. A manifestação está prevista para o princípio da tarde. Complete com o conotor adequado. O envelhecimento da população poderá ter impacto na economia, visto que o número de potenciais trabalhadores poderá diminuir. Ou seja, o crescimento económico é posto em causa porque há menos gente a querer trabalhar nas fábricas e a construir estradas. Por isso, não é de admirar que a política do filho único venha a ser posta em causa. Um estudo sobre a população revela uma realidade assustadora devido aos enormes fluxos migratórios. Além disso, quase metade da população vive agora em cidades. A colaboração de todos, isto é, na adesão à resposta pela internet, superou todas as expectativas, tendo ultrapassado os resultados já conhecidos noutros países. Tudo foi planeado a fim de que não houvesse falhas. Como as condições atmosféricas o permitiram, o vai-vem da NASA foi lançado com sucesso. A bordo vai uma experiência científica para ajudar a desvendar os segredos da antimatéria, ou seja, um dos maiores enigmas do universo. Reis e rainhas, príncipes e princesas, assim como fortunas e heranças continuam a ser a receita para um bom conto de fadas da era moderna. Em conclusão, todos gostam de um final feliz. Reescreva as frases usando conotores com a relação semântica indicada. Faça as alterações que achar necessárias. Há atletas que são desqualificados pelo consumo de substâncias ilegais. Causa. Há atletas que são desqualificados porque consomem substâncias ilegais. A partir de hoje, a circulação de comboios entre Covilhã e Guarda está suspensa, decorrem obras de melhoramento da linha. A ligação entre as duas cidades é assegurada por autocarro. Causa-consequência. A partir de hoje, a circulação de comboios entre Covilhã e Guarda está suspensa devido às obras de melhoramento da linha. Consequentemente, a ligação entre as duas cidades é assegurada por autocarro. Jurista e professor universitário, terá agora de desempenhar o papel de líder político e espiritual. Adição. Jurista, assim como professor universitário, terá agora de desempenhar não só o papel de líder político, mas também de líder espiritual. Os estudantes querem promover uma iniciativa legislativa popular a ser apresentada na Assembleia da República contra a precariedade no trabalho. Finalidade. Os estudantes querem promover uma iniciativa legislativa popular com o objetivo de apresentá-la na Assembleia da República contra a precariedade no trabalho. Muito se pode atribuir à crise económica, que levou a que os portugueses refriassem o uso do seu carro. O aumento das energias renováveis deu o seu contributo. Explicitação, adição. Muito se pode atribuir à crise económica, que levou a que os portugueses, por exemplo, refriassem o uso do seu carro. Além do mais, o aumento das energias renováveis deu o seu contributo. Completa as frases. O irmão da Sara tem vários amigos ingleses. Daí que tenha melhorado bastante o inglês. Abriram todas as janelas para que o ar fresco pudesse entrar. Não só tem sido sempre um excelente profissional, como também um marido e pai exemplar. Não tenho muitas oportunidades de praticar o meu inglês. Por isso resolvi inscrever-me num curso intensivo. A proposta foi no sentido de equiparar os salários entre o setor público e privado, ou seja, os professores das escolas privadas vão ficar equiparados aos das escolas públicas. Unidade 38. Conotores de adição, causa, conclusão, consequência, explicitação e finalidade. Conotores são palavras ou expressões que interligam segmentos linguísticos, orações, frases, períodos, parágrafos, estabelecendo uma relação semântica entre eles e dando coesão ao discurso oral e escrito. Relação semântica, função, conotores. Adição, acrescentar informação. Além disso, além do mais, assim como, bem como, igualmente, do mesmo modo, e não só. Como, também, não só. Mas também, tanto. Como, etc. Causa indicar o motivo.
Dado que, devido a, em virtude de, graças a, já que, pois, por causa de, porque, uma vez que, visto que, etc. Conclusão indicar o fim. Concluindo, em conclusão, em resumo, em síntese, em suma, então, finalmente, para concluir, por fim, por último, etc. Consequência indicar o resultado. Assim, consequentemente, daí que, deste modo, de modo que, de tal forma que é por isso que, em consequência, logo, por isso, por tudo isto, tanto. Que, tão. Que, etc. Explicitação introduzir esclarecimentos ou retificações. Aliás, é o caso de, em particular, isto é e isto, não significa que, melhor dizendo, nomeadamente, ou melhor, ou seja, por exemplo, quer isto dizer que, por outras palavras, etc. Finalidade indicar a intenção ou o objetivo. A fim de que, com a intenção de que, com o intuito de que, com o objetivo de modo a, para que, etc. Come-se bastante bem nesse restaurante. Além disso, é muito em conta. Graças à ajuda dos vizinhos, conseguiram acabar as pinturas antes do prazo previsto. Em síntese, podemos identificar vários benefícios no uso das tecnologias da informação em contexto educativo. Deixei o meu passe em casa, por isso tive de comprar um bilhete. O governo contradiz o programa apresentado na campanha eleitoral, por outras palavras, não está a cumprir as promessas da campanha. Discursou pausadamente com o intuito de que todos o compreendessem. O jornalista trabalha para a objetividade da mensagem, quer isto dizer que não trabalha a mensagem com o intuito de servir os seus interesses pessoais, nem com o objetivo de servir o interesse do público. Condutor, quer isto dizer que. Função, explicitação. Cada vez mais os alunos têm dificuldades tanto na compreensão como na construção de textos narrativos devido ao escasso contacto que têm com livros. De modo a desenvolver a capacidade de contar e de escrever, o aluno tem de saber ouvir e ler. Aliás, quando se lhes perguntou sobre se costumavam ler, pelo menos um terço revelou não ler, ou ler apenas os textos obrigatórios, nomeadamente os que o professor dava nas aulas de língua portuguesa. Em suma, é o contacto assíduo com o texto que vai ajudar o aluno a ganhar a consciência clara do que é o texto narrativo e a perceber a forma como ele deve ser organizado. Por tudo isto, o professor assume um papel fundamental no desenvolvimento de atividades com o objetivo de permitir que o aluno trabalhe com o texto, não só ouvindo e lendo, mas também contando e escrevendo. Conectores. Para indicar a intenção ou o objetivo. Quer isto dizer que introduzir esclarecimentos ou retificações. Com o intuito de indicar a intenção ou o objetivo. Com o objetivo de indicar a intenção ou o objetivo. Tanto. Como acrescentar informação. Devido a indicar o motivo. De modo a indicar a intenção ou o objetivo. Aliás, introduzir esclarecimentos ou retificações. Nomeadamente, introduzir esclarecimentos ou retificações. Em suma, indicar o fim. Por tudo isto, indicar o resultado. Com o objetivo de indicar a intenção ou o objetivo. Não só, mas também acrescentar informação. Graças aos dados obtidos através dos censos, é possível conhecermos melhor os indivíduos bem como as suas condições de habitabilidade. Deste modo, ficamos a saber quantos somos, onde e como vivemos. Estes dados são, assim, fundamentais para identificar, por exemplo, o número de escolas necessário assim como o local onde devem ser construídas. Finalmente, podemos dizer que os censos, além de serem uma fonte única, são igualmente uma fonte renovável de dados essenciais para a análise da estrutura social e económica de um país. Funções. Graças a indicar o motivo. Bem como acrescentar informação. Deste modo indicar o resultado. Assim indicar o resultado. Por exemplo, introduzir esclarecimentos ou retificações. Assim como acrescentar informação. Finalmente, indicar o fim. Além de acrescentar informação. Igualmente, acrescentar informação. Para indicar a intenção ou o objetivo. Unidade 39. Conectores de contraste. Os conectores de contraste, tal como o nome indica, indicam relações de contraste ou de oposição. Ainda que, embora mesmo que, nem que se bem que apesar de, não obstante. Contrastam duas ideias, ligando duas orações numa frase. Ainda que me agrade, não vou comprar o vestido. Perderam o jogo, embora fossem a melhor equipa em campo. Apesar dos contratempos, continua a ir a todas as entrevistas de emprego. Não obstante a decisão ser acertada, tenho receio das reações. Ainda que, embora mesmo que nem que se bem que são seguidos do verbo no conjuntivo, ver unidade 2.
Apesar de e não obstante podem ser seguidos por um nome ou pelo verbo no infinitivo pessoal, ver unidade 10. Apesar disso, ainda assim, mesmo assim, contudo, porém, no entanto, por outro lado. Contrastam duas ideias em duas frases. Não tem tido respostas positivas. Apesar disso, continua a ir a todas as entrevistas de emprego. Não concordo com os vossos métodos de trabalho. Os resultados, porém, estão à vista. A explicação dada foi esclarecedora. Contudo, ainda subsistem algumas dúvidas. Ao passo que, enquanto que contrastam um facto ou uma opinião sobre uma pessoa, um local, um animal ou uma realidade. A Teresa é muito aplicada, ao passo que a irmã raramente tem bons resultados na escola. Enquanto que no norte chove muito, o sul é mais quente e seco. Sublinho o conector adequado. Ambos podem estar corretos. Chegamos a horas, embora tivéssemos saído de casa tarde. Gostei bastante do curso, ainda que tenha sido muito difícil. Dissemos-lhe que o arranjo era caríssimo. Mesmo assim, ela decidiu mandar arranjá-lo. Mesmo que sejam caríssimos, os bilhetes para o concerto vão esgotar-se rapidamente. Prefiro ir de férias para o campo, enquanto que a maioria dos meus amigos gosta mais de praia. Completa o parágrafo com os seguintes conectores. Há já muitos anos que as empresas produtoras de cigarros são obrigadas por lei a imprimir avisos sobre os malefícios do tabaco nos maços de cigarros, apesar de afirmarem que isso as poderia arruinar. No entanto, parece que não fez grande diferença. As pessoas sabem que fumar prejudica gravemente a sua saúde e a dos outros. Ainda que continuem a fazê-lo, não obstante as advertências. Embora algumas pessoas fossem a favor de uma lei que banisse os cigarros, o governo não está disposto a debater a questão. Contudo, as medidas antitabágicas produziram efeito em fumadores ativos, como é o meu caso. Mesmo assim, não tenha deixado de fumar, reduzi o ato consideravelmente. Combine os elementos de cada coluna. Muitas pessoas desconhecem que eles, embora vivam juntos, não são casados. Conseguimos bons resultados, não obstante a recessão. A fraca qualidade de algumas telenovelas é uma realidade. Contudo, as audiências continuam a subir. Ele parece ser tímido e calmo enquanto que a IRM é muito extrovertida. O ambiente encontra-se degradado. Porém, poucos são os que se preocupam. Liguei as frases com os conectores dados e faça as alterações necessárias. É uma ótima cidade para se visitar. Tem problemas terríveis de trânsito. Ainda que. É uma ótima cidade para se visitar, ainda que tenha problemas terríveis de trânsito. Penso que consegues. Não é fácil. Apesar de. Penso que consegues, apesar de não ser fácil. Não apreciei o filme. Os atores e o realizador eram conhecidos. Embora. Não apreciei o filme, embora os atores e o realizador fossem conhecidos. Ela é a mais nova do grupo. Tem-se revelado melhor que os colegas mais antigos. Se bem que. Ela é a mais nova do grupo, se bem que se tenha revelado melhor que os colegas mais antigos. Prefiro assim. É mentira. Mesmo que. Prefiro assim, mesmo que seja mentira. Unidade 40, derivação por prefixação e sufixação. Chamam-se derivadas as palavras que se formam acrescentando pequenos elementos antes ou depois da palavra primitiva, palavra original, isto é, que não se forma a partir de outra. Se o elemento se coloca antes da palavra primitiva, chama-se prefixo, se se coloca depois, chama-se sufixo. Há palavras que podem ser formadas simultaneamente por prefixos e sufixos. Verifique. Palavra primitiva, feliz. Palavra derivada por prefixação, infeliz. Palavra derivada por sufixação, felizmente. Palavra derivada por prefixação e sufixação, infelizmente. As palavras assim formadas adquirem novos significados, ou seja, os prefixos e os sufixos conferem diferentes sentidos às palavras. Palavras derivadas por prefixação. A ideia de negação ou oposição é dada pelos prefixos des, i, ir e in. Fiquei muito descontente com o teu comportamento. Não sei porquê, mas sinto-me infeliz. A ideia de movimento para dentro e movimento para fora é dada pelos prefixos i e x, respectivamente. Nos anos 60, muitos foram os portugueses que imigraram para a França. Há muitos imigrantes africanos a viver em Portugal. Portugal importa mais produtos do que aqueles que exporta. A ideia de anterioridade é dada pelo prefixo per.
De acordo com a previsão meteorológica, amanhã vai chover. A ideia de repetição é dada pelo prefixo RE. Por tua causa, vou ter de refazer o trabalho todo. A ideia de união companhia é dada pelos prefixos CO com CON. É um trabalho de equipa e, como tal, todos irão comparticipar nele. O objetivo da festa é a confraternização entre todos os colaboradores da empresa. Palavras derivadas por sufixação. O sentido de começo de uma ação ou passagem para um estado é dado pelo sufixo verbal, é ser. Não gosto nada do inverno, só são 17h30 e já está a anoitecer. Com tantas preocupações, vais envelhecer antes do tempo. O sentido de realização de uma ação é dado pelos sufixos verbais, itar e izar. As novas tecnologias vieram facilitar a vida a toda a gente. Ainda há regiões do mundo para civilizar. O sentido de modo é dado pelo sufixo adverbial, mente. Respondeu a todas as questões corretamente. O sentido de profissão, ocupação é dado pelos sufixos nominais, ante, eiro, ista ou er. O jornaleiro é o homem que vende jornais e revistas num quiosque. O jornalista é quem escreve os artigos. Os estudantes vão ser recebidos pelo diretor da escola. O sentido de qualidade ou estado é dado pelos sufixos nominais, al, ânsia, ência, dade, dão, ex, esa, ia, oso, ura, vel. Não houve nenhuma vítima mortal devido à rapidez com que os bombeiros chegaram ao local de incêndio. A tolerância e a prudência são qualidades que ele não tem. É muito impaciente e precipitado. Claridade e escuridão são, em linguagem poética, sinônimos de alegria e tristeza. Dá gosto ver a ternura com que a avó trata os netos. Eles também são muito amáveis e carinhosos com ela. O sentido de nacionalidade ou origem é dado pelos sufixos nominais, ano, ao, eiro, ense, ex, ol. O Eusébio é africano, o Fritz é alemão, o Roberto é brasileiro, o José é timorense, o Ronaldo é português e o Juan é espanhol. O sentido de resultado da ação é dado pelos sufixos nominais, ansa, ensa, ao, são, gen, mente, ura. Estou a ler um artigo sobre as semelhanças e diferenças entre os povos. Em minha opinião, o gosto pela leitura tem a ver com a educação que recebemos. Apesar da travagem brusca, não conseguiu evitar o atropelamento. O sentido do estabelecimento de venda é dado pelo sufixo nominal, aria. Vou à frutaria comprar laranjas e peras. O sentido de pequenez, diminuição é dado pelos sufixos nominais, inho, ino, ito, zinho. O Manolito tem uma letrinha tão pequenina que mal se consegue ler. O sentido de grandeza, aumento, é dado pelo sufixo nominal, ao. Ele vive sozinho naquele imenso casarão que herdou do avô. Os sufixos diminutivos e aumentativos podem expressar juízos de valor, nesse caso, designam-se por sufixos avaliativos. Aquela mulherzinha é insuportável. Expressa desprezo. Gosto muito da minha casinha. Expressa afeto. O anel é lindo, mas custa um dinheirão. Expressa exagero. Com os prefixos a seguir indicados, forme palavras de modo a exprimir a ideia contrária da palavra dada. Isso não passou de um lamentável desprevisto. Tens o quarto numa total desordem. Com tanto calor na sala, o ar tornou-se irrespirável. O discurso dele é completamente incoerente. É um aluno com uma assiduidade muito irregular. O que tu fizeste foi imperdoável. O computador tem possibilidades limitadas. Os médicos chegaram à conclusão que a doença dele é reversível. Ao longo da sua vida, tem tido uma carreira irrepreensível. A cobra é um animal invertebrado. Com os seguintes sufixos, indique a nacionalidade ou origem correspondente às palavras dadas. Austrália, australiano. Espanha, espanhol. Dinamarca, dinamarquês. Itália, italiano. Escócia, escocês. Timor, timorense. Açores, açoriano. China, chinês. Alemanha, alemão. África, africano. Brasil, brasileiro. Madeira, madeirense. Moçambique, moçambicano. Japão, japonês. Cabo Verde, cabo-verdiano. Com os seguintes sufixos, forme nomes a partir da palavra dada. Lembrar, lembrança. Doente, doença. Perseverante, perseverança. Diferente, diferença. Parecido, semelhança. Mal, maldade. Orientar, orientação. Distrair, distração. Eleger, eleição.
Aflito, aflição. Homenagear, homenagem. Secar, secagem. Lavar, lavagem. Dobrar, dobra. Filmar, filmagem. Elegante, elegância. Distante, distância. Decente, decência. Violento, violência. Experiente, experiência. Ágil, agilidade. Apto, aptidão. Hábil, habilidade. Lento, lentidão. Sóbrio, sobriedade. Teimoso, teimosia. Irônico, ironia. Cobarde, covardia. Valente, valentia. Alegre, alegria. Minuto, minutinho. Jardim, jardinzinho. Pássaro, passarinhos. Saco, saquinho. Ana, Aninha. Com os seguintes sufixos, forme verbos a partir da palavra dada. Manhã, amanhecer. Tarde, entardecer. Noite, anoitecer. Raiva, enraivecer. Doença, adoecer. Crédito, acreditar. Real, realizar. Sistema, sistematizar. Explícito, explicitar. Moderno, modernizar. A partir da palavra dada, forma adjetivos com os seguintes sufixos. Exceção, excepcional. Mês, mensal. Semana, semanal. Comércio, comercial. Espírito, espiritual. Louvar, louvável. Dispor, disponível. Alterar, alterável. Favor, favorável. Saúde, saudável. A partir dos sufixos dados, preencha os espaços com a profissão ou ocupação correta. Conduz um caminhão, camionista. Conserta sapatos, sapateiro. Coleciona selos, filatelista. Dirige uma universidade, reitor. Fabrica louça de barro, oleiro. Trabalha no campo, agricultor. Apaga os fogos, bombeiro. Escreve romances, escritor. Vende flores, florista. Trabalha em madeira, carpinteiro. A partir da expressão dada, forma advérbios com o sufixo mente. Na realidade, preciso de mais uns dias para acabar o trabalho realmente. A programação dos canais de televisão é alterada com frequência, frequentemente. Estou a falar com sinceridade, sinceramente. Ouçam com atenção o que eu vou dizer atentamente. Aconteceu tudo tão de repente que não tivemos tempo de tomar providências repentinamente. Não me digas que vieste de propósito do Porto a Lisboa só para me visitar propositadamente. Vivem sem preocupações, não têm filhos e ambos ganham bem confortavelmente. Costumavam encontrar-se em segredo na casa de campo, secretamente. A tomada de posse vai ser transmitida em simultâneo em todos os canais simultaneamente. Com efeito, os resultados das eleições não foram muito animadores, efetivamente. Sempre tratou das crianças com muito carinho, carinhosamente. Consegue com facilidade tudo o que quer facilmente.